podem ser relevantes para a vida profissional. E hoje a gente vai falar de entrevista para processo seletivo, entrevista de emprego. Lígia é especialista nisso, então vai falar aí sobre 3 aspectos, né, 3 formatos de entrevista de emprego: o presencial, aquele que o entrevistado vai até a empresa. A gente vai falar também do formato online, exatamente como a gente está aqui, um online ao vivo com o entrevistador, e último, formato assíncrono, que é quando você tem aí gravação das perguntas, você tem que submeter gravação por vídeo ou por áudio das respostas. Então, Lígia, você quer começar falando um pouco sobre os desafios que talvez sejam inerentes a qualquer formato? Talvez começar por aí, depois, se você quiser diferenciar desafios que são mais presentes no online ao vivo, ou no presencial, ou no assíncrono. Começamos por aí. Legal, vamos lá. Bem-vinda, Sandra. Bem-vinda, né? Você também. Estamos aí distantes, né? E testando essa possibilidade de passar informações aí para vocês. Bom, como a Rose comentou, a gente tem aí, no momento, 3 possibilidades de entrevistas de emprego. E se a gente pensar, por exemplo, que no passado existia principalmente existiam as entrevistas presenciais. Elas têm assim um grande desafio de não só testar o idioma, mas também de testar outras características de cada candidato, né? Porque ele vai estar sendo visto como um todo. Então, tem também ali uma linguagem não verbal, que é possível de se perceber outras coisas que numa entrevista como a que a gente está fazendo agora, online, ao vivo, você só tem uma parte da pessoa que está sendo visível, né? Então, é quase como uma ponta do iceberg. Tudo bem que tem a questão da comunicação, você está vendo só uma parte dessa pessoa. Então, para o entrevistador, a linguagem não verbal ela fica um pouco prejudicada. E um aspecto relevante quando você pensa na entrevista online ao vivo é de estabelecer um contato visual, se tiver imagem, né? Então, esse contato visual é importante. Ter um pouco também de naturalidade com o corpo, de usar a mão, óbvio que exageradamente, mas que ele se sinta confortável, não tão engessado porque está numa tela de computador ou numa tela de celular. Fato que, se também a entrevista online ao vivo for por telefone ou sem imagem, acontece também, aí você já não tem nada do não verbal. Vantagem para o que é, pelo menos, o visual dele, se ele está com um semblante nervoso ou não, apesar que isso passa pela voz, né? De uma certa forma, isso vai a voz dele. O que é negativo para o entrevistador sem imagem? Você não sabe exatamente com quem você está falando, se é aquele candidato mesmo, se ele está lendo ou não aquela pergunta, se ele está usando, né? Então, tem esse aspecto. E essas entrevistas online, elas têm sido muito comuns. Isso já acontece assim na companhia de idiomas há muito tempo, há bastante tempo. Antigamente era por telefone e hoje a gente utiliza aí as plataformas de videoconferência, e isto é assim, quase que todos os processos que a gente conduz são assim à distância. Não existe mais presencial, obviamente que agora o vírus nem existiria. E o assíncrono, que também começou mais recentemente, que é quando você precisa de respostas. Então, pode ser assim, você pode receber algumas perguntas, e aí você grava, faz a gravação e coloca ali as suas respostas. Então, tempo, e que você possa gravar e regravar, ser feito até pelo WhatsApp, então vem as perguntas e você vai lá e responde, encaminha, né? Então, neste caso, se for uma gravação que você vai encaminhar, fica mais fácil para o entrevistado, porque ele tem chance de gravar novamente, se ele errou, se ele sentiu que não foi bem.
Mas tem algumas plataformas que fazem a gravação. E aí ele ouve uma pergunta e ele tem um tempo para responder. E aí ele não consegue sair daquela plataforma. Então, ouve a pergunta e já tem de responder, porque aquilo já está gravando. Ele se inscreve naquela plataforma e já começa a fazer a gravação. Então, não tem essa segunda chance, é como se fosse quase ao vivo, só que sem a interação, né? Então, aí, para aquela pessoa que está nervosa, porque não tem aquela linguagem ali, uma interação com o entrevistador, fica ruim porque ele está falando com a máquina ou está fazendo uma gravação, tá? Então, assim, em linhas gerais, né? Para a gente começar, é isso. Muito bom. A gente tem vários artigos escritos por mim, por você, pelo Michel, né? Nós duas escrevemos por vagas para exame, Michel escreve para exame, nas colunas da Companhia de Idiomas. Vou pedir para a Karina, que trabalha na Companhia de Idiomas, comentar com alguns links de artigos nossos. Quem quiser capturar aí o link, depois pode ler os artigos. Tem várias dicas, claro que nessa live não vai dar para dar todas as dicas, mas tem muita coisa. Posso ter falado, então, sobre os 3 tipos, né, os 3 formatos que a gente identifica hoje de entrevista de processo seletivo. Talvez a gente deva comentar um pouco sobre as perguntas, porque eu entendo que o entrevistado ele tem que estar preparado para respondê-las na sua primeira língua, né, se é um brasileiro em português, e claro que tem que estar preparado para responder aquelas perguntas no idioma que vai ser usado na entrevista. Então, que tipo de pergunta que é feita? Estava estudando um pouco nesses dias sobre o tema e se falava sobre a clássica pergunta: quais são as suas forças, né? E como responder essa pergunta, quais são as suas forças. E eu achei até interessante que a tua avaliação, né, para essa resposta e para essa dica e para outras, mas o coach lá estava falando que você tem que entender que segmento faz parte da empresa para a qual você está aplicando a entrevista, qual é a vaga, quais são as competências, habilidades e atitudes que normalmente se espera para aquela posição, quais são as forças que se espera para aquela posição, então se é uma gerência de time, então obviamente liderança é uma força. Aí você tem que se conhecer, entender quais são as suas forças, porque você não pode mentir numa entrevista, mas dentre as forças que você tem, qual está alinhada às forças necessárias para aquela função? Então, se é gerente de time, liderança é uma força. Então, você fala da sua liderança naquele momento, porque você sabe que o entrevistador está buscando alguém que tenha liderança como força. E não simplesmente falar uma força que você acha bonitinha, tipo, criatividade, eu me considero criativa. Se naquela vaga criatividade não é uma competência importante, ele não vai valorizar muito, talvez valorize mais o entrevistado que diga liderança. Então, achei interessante o alinhamento de quem você é àquilo que a vaga busca, sem mentir. Né? E o que mais a gente pode dar de dica que aí independe de estar em inglês ou qualquer outro idioma? Você tem que pensar nisso quando você vai para uma entrevista de emprego. Isso que você comentou é bem interessante, deve ser mesmo levado em consideração. Por isso, o autoconhecimento é tudo, né? Não só para processo seletivo, mas para a vida. Eu estou participando de um grupo de estudos da BRH que se chama Lab Competências para o Futuro. E lá a gente tem uma lista das 10 competências que são esperadas a partir de 2020 para todos os candidatos, independente da empresa, mas são características que o Fórum Mundial entendeu, e foi feito já há mais de 5 anos, acho que mais ou menos uns 5 anos, eles entendem que são relevantes para um processo seletivo e que todo candidato e estudante deve começar a pensar sobre essas 10 características, né? Uma delas é flexibilidade cognitiva, tem comunicação, mas a flexibilidade cognitiva vai ser a minha apresentação do mês de maio, né? Vou falar sobre isso. Mas voltando aí no que você comentou, sim, existem algumas perguntas que são clássicas, mas aí vale ressaltar uma questão importante. Primeiro, a entrevista de emprego em inglês vai ser feita pela empresa que está te contratando, seletivo. Esse é um aspecto.
Então, aí eu acho que é super pertinente tudo que a Rose comentou, porque, obviamente, o entrevistador, ele está participando desse processo e ele sabe quais são as competências esperadas. Já, se for feito por uma consultoria, se a entrevista for feita por uma consultoria de RH, ou por uma consultoria de idioma que faça esse processo seletivo, porque às vezes, muitas vezes ele é terceirizado, aí nem sempre o avaliador ele vai ter acesso aos detalhes da vaga, quais são as competências esperadas. Às vezes vem questões específicas, até de perguntas específicas para a gente poder fazer para o entrevistado, ou para os entrevistados, né? Pode falar. É legal você estar falando isso, porque nem sempre se tem só uma entrevista, né? Você pode ter. Eu queria que você começasse a falar um pouco sobre o papel da companhia de idiomas dentro da consultoria, e a gente trabalha muito com avaliação, né? Com entrevistas em candidatos em inglês, né? E também em espanhol. É, e essa é só uma das entrevistas, né? Você pode contar para a gente em que momento você acha que essa entrevista é realizada? Quer dizer, ela é lá no começo do funil, então a primeira coisa, se entrevista lá 100 pessoas, depois de uma análise de currículo, aí a gente faz um ranking do nível de inglês dessas pessoas, só depois eles vão para uma entrevista com o gestor, com o diretor, com o gerente naquela área. Ou é antes, depois é que se faz a entrevista em inglês, ou tanto faz. De qualquer maneira, o entrevistado tem que se preparar, né, para todo tipo de pergunta, tanto para a consultoria de idioma, que está avaliando só idioma, não exatamente a qualidade das respostas. Eu acho que a gente não fala um relatório sobre a qualidade das respostas, né, só sobre o idioma. E também para uma entrevista com um gestor, que também pode ser uma entrevista em inglês, né, para dar o exemplo de um. E aí ele já está mais preparado, acaba que é um ensaio, né, com a consultoria. Fala um pouco sobre esse trabalho. Então, como é que acontece? Normalmente o que a gente percebe que as empresas fazem é assim: os candidatos, como o funil é muito aberto no início, eles fazem um teste em formato de múltipla escolha. Aí já tem ali uma seleção e existem outras etapas do processo, eles avaliam outras coisas e meio que quase que seria o final, ou uma etapa antes da final, vem uma entrevista em inglês. E aí sim, para aqueles que passaram nessa entrevista em inglês, tem a última etapa com o gestor, obviamente vai depender do cargo, né? Se você está falando de um cargo importante de liderança, né? C-level, aí a entrevista pode até ser com uma pessoa no exterior e não aqui no Brasil. Ele vai responder para a matriz. E aí é bem comum que essa entrevista final aconteça com o gestor que está ali na matriz e, obviamente, ele não fala a nossa língua, né? Então, normalmente são essas etapas. Para diminuir esse funil, é um teste de múltipla escolha que a gente também oferece, né? A gente tem um portal, nós temos, a Companhia de Idiomas tem um portal de testes e a gente contempla o múltipla escolha, a redação e a entrevista oral. Né? Então, são essas etapas normalmente. Ou ao vivo ou é assíncrona? Pode acontecer, a maioria é ao vivo, mas tem tido demanda, tem começado a ter demanda para assíncrono. Online ao vivo, online ao vivo. Online ao vivo. Essa é a maioria ainda. Tá. A Bianca Felipe está perguntando, está pedindo para você falar quais são as 10 competências esperadas para 2020. De cabeça eu não vou saber todas. Você consegue localizar para você passar para ela? Eu posso falar algumas outras coisas que a gente preparou aqui. Se você achar que não dá, depois a gente manda, não tem problema. Eu tô achando que travou um pouquinho. Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Oi, Li, acho que você voltou agora. A Thalita, Lígia, a gente não está te ouvindo. Não sei se vocês estão me ouvindo, eu não estou ouvindo a Lígia.
A Thalita está falando que talvez não dê para copiar os artigos aqui, Karina. Então, depois você coloca de uma outra maneira, como comentário na postagem da live, para que os links sejam capturados. Lígia, você voltou agora, eu acho que, não sei se você quer responder, se você tem aí para uma cola e passar rapidamente as 10 competências esperadas. Se você não tiver, não tem problema. A Jana está falando aqui pensamento crítico, inteligência emocional, como duas. O som da Lígia sumiu mesmo. Lígia, acho que você está sem som. Lígia, quer falar alguma coisa aí? Tô achando que você está sem som. Ah, Lígia não ouve. Alguém está me ouvindo? Ouve a Rose, mas não ouve a Lígia. Tá. Então, o som da Lígia não tá bom. Acho que a Ju vai... Ela escreveu aqui. Ah, e a Lígia não me ouve. Mas vocês me ouvem, a Lígia não me ouve. Puxa vida, tá uma beleza. Vamos ver se volta. Não estou conseguindo ouvir a Lígia. Mas parece que as pessoas estão me ouvindo e não estão conseguindo ouvir a Lígia. Lígia, se você sair e entrar de novo, é o mesmo que a Thalita tá dizendo aqui. Então, Lígia, sair e entrar. Sai. Sai. Vamos fazer um som do sai e entra. Pode acontecer mesmo. Ok, não tem problema. Ela saiu, daqui a pouco ela entra. A gente estava dando algumas dicas sobre processo seletivo, sobre entrevista, falamos os 3 formatos. A gente vai passar agora a falar sobre aspectos linguísticos de uma entrevista, pondo em inglês, que é a nossa especialidade, também em espanhol. A Lígia já está aqui, voltando. Já vou adicioná-la, daqui a pouquinho ela entra. Então, eu vou perguntar para ela o que é analisado no aspecto linguístico, o que ela acha, o que ela avalia, né, como consultora para muitas empresas, quando ela é consultora pela companhia de idiomas, ela e o time de consultoria, né, que ela lidera, para fazer a avaliação de candidatos em inglês. Eu vou perguntar para ela já voltou aqui, tá me ouvindo, Li? Legal. Eu vou perguntar o que você avalia no aspecto linguístico? Você falou um pouco o que o entrevistador no geral avalia, independentemente do formato da entrevista. Agora a gente parte para o aspecto linguístico. O que é observado? Bom, a gente orienta, né, os avaliadores a olhar para alguns aspectos de oralidade, alguns aspectos da comunicação. Então, tem uma divisão, né? E essa questão do vocabulário. Então, que tipo de vocabulário, qual é a capacidade que esse candidato tem de falar de temas diferentes. Então, o entrevistador normalmente faz perguntas sobre temas variados, atualidades é importante ele saber, sobre a área de atuação dele, o negócio onde ele está, vamos dizer assim, inserido, ou já trabalhou, né? A gente usa muitas vezes o currículo do próprio candidato para fazer perguntas para ele. Então, que vocabulário é esse que ele domina? Se ele usa expressões idiomáticas, termos de negócios, phrasal verb, repertório, né, do candidato. Tem a questão da pronúncia. Então, para cada aspecto linguístico, a gente dá uma nota. Então, como é que é essa pronúncia? Se tem muito ou não interferência do português, se ele consegue... Óbvio que sotaque é um outro aspecto, mas se ele consegue se expressar de uma maneira clara. Aí tem a estruturação gramatical, e é muito comum a gente perceber candidatos que às vezes têm bastante desenvoltura, praticamente todos os tempos, todos os verbos no tempo presente. Então, vale uma atenção para isso. Tem desenvoltura, fala, conversa, tem vocabulário, mas aí praticamente só conversa no tempo presente. Então, olhar para essa questão da estruturação gramatical. E é óbvio que vai saltar aos olhos do entrevistador se o candidato usar expressões, assim, estruturas diferentes, mais rebuscadas, porque ele tem ali pouco tempo todo o que ele disse que tem de conhecimento do idioma. Ai, travou de novo. Você está me ouvindo? Ah, tá bom. Estou te ouvindo bem, só travou a imagem, te ouvi bem, não tem problema.
Você falou de usar no tempo, mais o tempo presente, né, que é mais zona de conforto de alguns alunos de nível intermediário. A gente deixou de te ouvir agora. Acho bom você sair e entrar de novo, então. Tudo bem, todo mundo está me ouvindo, menos você, mas acho que você entra. Legal, não tem problema, ele já vai entrar e sair. Eu ia perguntar para ela sobre prova contrária, né? O que é isso? O entrevistador, independentemente do idioma que ele estiver entrevistando, ele vai sempre buscar a prova contrária. Então, ele vai te fazer perguntas como: me conte uma vez que você não foi um bom líder. Quer dizer, você vai para uma entrevista preparado para contar as vantagens, para contar que você é ótimo, que você é o perfeito para a vaga. E ele, como entrevistador, normalmente, se ele é um bom entrevistador, ele tem que te fazer perguntas que provem o contrário disso. Quer dizer, me conta uma história quando você, numa situação que você não teve controle emocional. E esse é um bom treino para fazer em português e também em outros idiomas, né? A Lígia parece que está me ouvindo. Tá ouvindo, Lia? Agora você apareceu aqui. É, você estava falando de se comunicar no tempo presente e muitas entrevistas, o entrevistador pergunta histórias, né? Me conte um dia que você perdeu o controle emocional, que você agiu de uma forma que você teve dúvida se era ética ou não. E aí você tem que se deparar com perguntas tão difíceis assim, que você vai mostrar a sua vulnerabilidade, né, suas fragilidades, num outro idioma, requer treino. E eu queria te perguntar justamente isso: como é que um candidato pode ter ideia do nível dele, se ele está preparado para uma entrevista, e como é que ele pode se preparar para uma entrevista? Como é que ele pode simular uma entrevista? Então, existe a possibilidade de ele fazer um teste de nivelamento antes de uma entrevista de emprego. Por exemplo, a companhia de idiomas faz o que a gente chama de mapeamento linguístico, com um laudo detalhado, com feedback e também um plano de ação se essa pessoa que quer saber o nível precisa melhorar. Então, esse tipo de demanda, a pessoa vai para o processo seletivo ou está o que a gente chama aí de between jobs, né? Buscando uma nova colocação. E ela pega e faz esse mapeamento linguístico com a companhia de idiomas e a gente direciona, orienta qual é esse plano de ação para ele estudar e estar num nível melhor e também se preparar para esse job interview. Então, isso é possível acontecer, né? E um aspecto que é importante, tá? Só com relação ao que você tinha perguntado antes do que avaliar. Oli, a gente parou de te ouvir de novo. Fala aí, pessoal, se vocês estão ouvindo a Lígia. Acho que ela sai e entra novamente. Mas tem a Patrícia Vanessa Ferreira aqui falando muito verdade. O entrevistador pergunta histórias, quer dizer, pede para o entrevistado contar histórias. E a gente tem que se preparar, muitas vezes a gente não lembra, então é um bom exercício, até de autoconhecimento, você lembrar de todos os momentos que você teve na sua vida profissional, que você teve dificuldade com alguma competência, alguma habilidade, alguma atitude que você ainda não dominou. E principalmente, se preparar. Vocês estão ouvindo? Vocês me falam aí se vocês estão me ouvindo. Estou ouvindo agora você. E agora vocês estão me ouvindo? Sim, tá tudo certo agora. E principalmente se preparar para mostrar a tua história de superação, né? Então você conta a dificuldade quando você teve ali uma história difícil e aí você conta como é que você superou, quer dizer, que você, se naquele dia você não superou e foi ruim mesmo, e você fez besteira, se você fez um curso, se foi uma leitura, se foi uma terapia, ou que um coach, o que você fez para desenvolver aquela competência, aquela habilidade, melhorar aquela atitude que você não teve naquela ocasião. Você tem que contar a história e também dizer que agora você é melhor do que aquilo, né? De preferência. Estava falando disso, mas eu estava perguntando de aspectos linguísticos, né? Quando você estava respondendo para a gente. A pessoa que você está falando normalmente, a gente fica mais nervoso ainda quando é no outro idioma. É verdade, Patrícia. Nervosismo tem muito a ver com treino, né? Com prática. Com certeza. Né,
O ideal é Inverso, que né? ele faça simulados, né? Então, por exemplo, se ele fez um mapeamento linguístico para saber como é que ele está, se ele está longe de uma meta, se ele já sabe qual é o nível esperado para aquela vaga, ele pode se preparar e fazer simulados. Isso é o melhor que tem. Então, por exemplo, saber quais são as perguntas comuns. A gente tem, por exemplo, no nosso curso, perguntas comuns feitas em inglês, em processo seletivo, e ele pode treinar essas respostas, gravar essas respostas, e ele possa depois checar como é que ele está, se ele acha que a maneira como ele respondeu está adequada, e se for num curso, obviamente, o professor vai direcionar e ajudá-lo a melhorar questões de gramática, de pronúncia e também de vocabulário. E outra coisa que a gente também observa é se ele tem capacidade de autocorreção. Então, ok cometer erros, mas ele consegue perceber esses erros e ele tem capacidade de autocorreção? Se ele consegue perceber o erro e depois ele se corrige, isso tem um poder, porque ele já está num outro nível de conhecimento da língua. Né? Que tipo de limitação ele apresenta na hora que ele está falando e, obviamente, a velocidade de discurso. Né? Então, isso tudo junto, né? Desde o primeiro item que eu comentei, que então, tem os aspectos técnicos da língua e tem a questão de velocidade e algumas etapas vamos dizer assim, dessa grade de proficiência. Tudo isso para compor ali um nível, porque não é matemático, né, Rose? A gente sabe disso, não dá para falar assim, tá, então se ele é nota tal em tal aspecto, não é matemático. Até porque é aquela prova que a gente tem na hora estando com a pessoa. Por isso, o ideal é que ele esteja centrado, né? Procure dentro do possível. Eu sei que tem o nervoso. Ai, vai travar de novo, eu acho. O nervosismo. Ele manter a calma. A gente tá... A gente parou de te ouvir. Volta. Tá interessante o que ela está falando, e a gente vai ter um curso mesmo, acho que a gente pode aproveitar esse tempinho enquanto ela volta para falar desse curso. Então, na verdade, a gente tem vários serviços na Companhia de Idiomas para entrevistados e entrevistadores. Na perspectiva do entrevistado, quer dizer, um candidato, alguém que vai passar por um processo seletivo, em inglês, por exemplo, a gente tanto tem um curso que é particular, então o aluno compra X horas, no mínimo 2 horas, no máximo o que ele achar, junto com o nosso coordenador, o que ele achar necessário. Então, o candidato, né, o nosso aluno, compra um pacote de horas, ele tem acesso também a um conteúdo que está na nossa plataforma, de ambiente virtual de aprendizagem que a gente tem. Ele tem acesso a esse conteúdo todo para estudar, como a Lígia estava falando, todas as dicas, tem muita coisa ali para ele anotar como dica, e aí ele vai para as aulas online, ao vivo, com o professor, de horário marcado, para simular entrevistas de emprego, ser corrigido nos aspectos linguísticos sobre os quais ele já estava discorrendo ali. E a gente também vai ter, né, Lígia, um curso, aí já um curso com encontros marcados, para a gente juntar mais pessoas para fazerem juntos esse curso e também um simulado. Você quer falar um pouco do curso? Está craquelando um pouco a sua imagem, mas eu não sei se eu estou com o Sim, seu áudio. eu Fala tô um ouvindo pouco aí. você agora. É que quando trava a minha imagem, aí eu não consigo mais ver você. Bom, voltando aí. Acho que vai travar de novo. Que coisa, tá bem ruim. Não tem problema, a gente está te ouvindo bem. Não sei se você quer ir respondendo. Oi? A gente está te ouvindo? Não, não. Isso aqui, então, a gente vai ter a minha colinha aqui. A gente tem um curso preparatório para o Job Interview, vai começar no dia 16 de maio, e aí qualquer pessoa pode participar, desde que tenha um nível de comunicação eficiente. A gente pode fazer o teste gratuitamente, que não deixa de ser um bom diagnóstico do seu inglês. E aí, quem tem mais ou menos o mesmo nível de comunicação eficiente pode fazer parte de um mesmo grupo. Ele vai acontecer 6 encontros online. O primeiro vai ser no dia 16, como eu falei, o segundo 3 e o terceiro no dia 30 de maio. Então, são 3
aulas online ao vivo, que na verdade não é uma aula que o professor vai dar, mas ele vai proporcionar a oportunidade de fazer simulados de entrevista com algumas atividades que são estudadas na nossa plataforma. Vai ser sempre às 11 horas da manhã, das 11 ao meio-dia. Então, esse é um modelo que a gente tem, enquanto marcado, três encontros. Mas tem também aquele sobre o qual eu falei, que é um modelo em que o aluno e o nosso coordenador decidem quantas horas vão ser necessárias para que o candidato, né, nosso aluno, possa fazer simulados, incansáveis simulados de entrevistas de emprego e ficar cada vez mais seguro para esse dia, para esse momento. Lígia, Voltei. você voltou. Será que dá tempo de você falar alguns erros mais comuns em inglês, alguma coisa que as pessoas geralmente pedem para a gente falar e escrever aí sobre? Antes disso, eu quero ver como está, o pessoal está participando bastante. Simulação é excelente estratégia de preparação para a entrevista, é verdade, Patrícia? Quanto mais a gente simula, mais a gente ensaia, né? A gente rouba a estratégia dos A atores, né, confiança. de teatro, tem que ensaiar bastante para depois você ensaia, você até decora, para depois você dominar o conteúdo e brincar com ele. Porque quando você estuda, você não vai falar decorado, você vai improvisar, e é isso que você precisa, obviamente, numa reunião, ter uma naturalidade de fala, mas para isso requer ensaio e preparo, né? Você domina para depois brincar em cima, né, Lígia? Lígia, eu acho que a gente não está te ouvindo de novo. Não está te ouvindo. A gente não te ouve. Tá, ela saiu de novo. A gente quer falar um pouquinho agora sobre os erros que candidatos costumam cometer em entrevistas de emprego, erros linguísticos mesmo, que palavras são difíceis de pronunciar, quais são os principais erros. A gente colocou alguns links ali, depois a gente vai colocar de uma outra forma para que todo mundo tenha acesso, mas também no blog da Companhia de Idiomas, se vocês entram no site da Companhia de Idiomas, tem lá blog, e vocês vão ver muitas dicas que a gente dá como colunistas da Exame. Eu, Lígia, Michel, somos colunistas da Exame, então toda semana a gente coloca dicas de inglês lá. Nós também, eu e a Lígia, nós também escrevemos, né? Somos colunistas do vagas.com e falamos muito disso, de carreira e de entrevista de emprego e tantos outros assuntos que são relevantes. Então, vocês também podem ter acesso aí a um conteúdo que é gratuito e a gente coloca todos esses conteúdos no blog da Companhia de Idiomas, mesmo tendo saído nas mídias, a gente coloca lá. Então, entra lá para dar uma olhada, tem muita coisa boa. Eu acho que a Lígia não voltou, está voltando agora, né? Vou aceitá-la e ela já volta. Ela vai dar dicas para a gente de erros em inglês que as pessoas costumam cometer numa entrevista. Daqui a pouquinho ela já está. Saí de dentro de casa, vamos ver. Eu saí de dentro de casa, vamos ver se é a conexão, porque aqui tem muita gente trabalhando em volta, em prédio, não é possível. Esse família, né? Tanta gente usando a mesma rede. Erros em inglês que as pessoas costumam cometer, clássicos que toda vez que você testa, você vê que as pessoas erram. Bom, o primeiro deles tem a ver com o que eu falei já até, com a questão dos tempos verbais. Então, os alunos confundem muito os tempos verbais, os candidatos, na verdade, os avaliados. Eles têm dificuldade no uso adequado dos verbos. Aí tem a questão de preposições, de usar as preposições adequadas, usar gerúndio após as preposições, isso é bastante comum. Tem os falsos cognatos, então pretend é um que eles erram bastante por conta até das perguntas que a gente faz. Intend e pretend. Vocês estão me ouvindo? Certo. E aí, além disso, também tem outros aspectos que envolvem, por exemplo, frases longas, né? Perguntas indiretas. Então, eles não usam adequadamente essa questão das perguntas indiretas quando fazem. E com relação a vocabulário que eu falei dos falsos cognatos, tem também aquelas palavras que são parecidas, mas um uso distinto. Então, isso também é bastante comum de aparecer, né?
E aí, quando a gente faz essa análise, a gente também coloca ali esses aspectos que foram percebidos de gramática. Tem candidato também que tem muito vício de linguagem, repete muitas palavras, então aí é uma questão de limitação de vocabulário também. Se for um vício de linguagem do tipo, you know, right, then, né, e aí por aí vai, ok, é só ele prestar atenção para diminuir um pouco isso, porque acaba prejudicando até a comunicação dele. Uma coisa natural você usar eventualmente, é um bate-papo, né? É uma entrevista, mas é um bate-papo, tem que ser natural. Mas ele precisa tomar cuidado com isso e também a repetição de uma mesma palavra. Então, tem gente que tem um vocabulário mais limitado, né? Alguns avaliados um pouco mais limitado e acabam usando a mesma palavra ou poucas palavras daquele. A sirene aqui agora, eu espero que vocês estejam bem com seus ouvidos aí, porque aqui está bem forte. A Lígia, eu acho que caiu, pelo que eu estou vendo aqui. Lígia, fala alguma coisa? Oi, Lígia. Lígia, fala. Não te ouço, Lígia. Mas não tem problema, a gente já está terminando a nossa live. Acho que deu para aproveitar. Foram muitas coisas legais aí que foi possível falar. A Patrícia está dizendo, sempre acompanho a Companhia de Idiomas em todas as redes e recomendo o serviço sempre. Obrigada, Patrícia. A Thalita, Teacher Tali, muito legal pensar nisso, dos tempos verbais. A gente tende a evitar o que não sabe bem, é verdade, Patrícia, é verdade, Thalita, a gente acaba querendo ficar na zona de conforto na hora de uma entrevista ou qualquer outro momento que a gente se sente avaliado, e isso não é bom, porque o avaliado percebe que você, ou ele vai achar que você não tem um bom inglês, ou ele vai achar que você não tem uma boa comunicação oral, independentemente do idioma no qual você se comunica, porque você dá respostas muito curtas, porque você não se aprofunda na resposta. Então, é importante que você simule bastante antes para mostrar quem você de fato é, né? Independentemente do idioma que você esteja usando, mas mostrar o seu talento, mostrar as suas opiniões, as suas respostas completas, né? Independente do idioma, como eu falei. O que mais que a gente tem aqui? Vou colocar a Lígia para ela se despedir de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta específica para a Lígia, podem mandar aqui. A gente também está dando 30% de desconto nesse curso de lista de emprego, processo de 30% de desconto para alguém que entrar em contato com a gente, em contato com qualquer. Vocês encontrem os nossos contatos, WhatsApp, no privado de alguma rede social. E tendo que assistir essa live, então você vai ter 30% de desconto nesse curso de Job Interview. Lígia, a gente queria que você se despedisse, então, te agradeço. A Jana está falando aqui, se estamos em momentos difíceis, importante buscar uma boa preparação e diferencial. Verdade, Jana, realmente esse é um momento extremamente difícil para toda a humanidade. E quanto mais a gente se preparar em todos os aspectos da nossa vida, e esse é só um deles, né? A gente se manter empregável, se manter competitivo no mercado. E se essa é uma maneira para você, se isso faz sentido para você nesse momento da sua carreira, então fala com a gente, vamos fazer o curso para a gente preparar você adequadamente para as entrevistas e oportunidades que podem surgir. Sim. A Eliane, vocês deram dicas muito importantes sobre esse tema, adorei, obrigada a você, Eliane. Liliane, às vezes o entrevistador tem inglês ruim quando é da própria empresa. Ah, Lígia, quer falar disso? E a Karina está colocando aqui o e-mail para quem tiver dúvida, quiser entrar em contato com a gente, fazer inscrição para o curso de Job Interview. Essa é que às vezes a empresa vai fazer algo caseiro, né? O entrevistador acaba sendo e não tem o inglês aí a avaliação, né? Pode acontecer. Então, se tiver alguma empresa aqui, algum RH, contratar a companhia de idiomas para fazer as ações online ao vivo, capacitados para fazer uma boa entrevista
participar. Lígia, obrigada